Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Michael Schumacher. Infelizmente não sobre o piloto dentro das pistas, mas sim sobre o estado de saúde dele, né? Não tem nada de novo que foi divulgado, mas eu acho importante dizer o que se sabe, né, sobre o Michael Schumacher pós acidente de esqui, né? Porque hoje faz exatos 8 anos do acidente dele nos Alpes franceses, né? Um acidente que até ele, né, é meio difícil de entender assim, o que aconteceu, né? Porque muitas versões são divulgadas, a gente não sabe qual é a verdadeira. O fato é que assim, o acesso a informações é muito restrito, até muito por causa da família do Schumacher, que usa isso para blindar ele, né? E também, é claro, assim, respeita ele porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada e fechada, né? Óbvio que nas pistas, entrevistas, ele estava lá, mas a vida pessoal dele era extremamente fechada. Ele não era um cara de redes sociais, nem mesmo na época, assim, tudo bem, na época não era a febre que é hoje, as redes sociais, mas ele sempre foi um cara muito fechado e a família respeita muito isso, por isso que não libera tantas informações. Então, assim, cara, para entender um pouco o que aconteceu, eu fiz esse vídeo muito porque muita gente fala umas coisas assim, fala, o Schumacher já morreu, olha isso aqui, tá em estado vegetativo. Eu vim aqui fazer esse vídeo para tentar explicar como está a situação, né? Como é que ele está agora, né? O que a gente sabe, né? O que é proveitoso falar sobre o estado de saúde do Michael Schumacher. Primeiro sobre o acidente, né? A versão que recebe um pouco mais de crédito o Felipe Massa acho que falou isso até no Tirica Cast, acho que assim esse é o nome do podcast que o Massa fez recentemente, está até disponível no YouTube, né? É assim, que ele passou por cima de uma pedra, aí ele escapou de contato do chão. Aí quando ele caiu, ele bateu com a cabeça em uma pedra, né? Aí acontece, teve um machucado muito grave, ele perdeu muito sangue e com isso a falta de sangue no cérebro causou várias lesões. Até assim, a gente não sabe o ponto de se são reversíveis ou não, porque nem isso é divulgado, né? Qual área do cérebro foi afetada, né? Entende? Tudo isso é muito pouco restrito, mas obviamente uma lesão cerebral que ele teve, né? E assim, esse acidente, né, aconteceu nos Alpes franceses, é uma pista de esqui que existe lá. Eu entendi pelo que a gente vê da foto que tem uma pista maior, que é a mais complicada, e tem uma pista mais fácil, que é restrita um pouco acho que mais a pessoas de idade mais baixa. E entre elas há uma área com várias pedras e rochas, e dizem que tem algumas versões que o Schumacher foi socorrer alguém, ou que essa parte aí alguns se aventuram lá porque é mais difícil, não entendo, eu não entendo exatamente se algumas versões, mas o fato é que ele estava lá e foi lá que aconteceu este acidente, né? Aí ele foi levado de helicóptero para um hospital onde fizeram uma cirurgia, onde ele foi colocado em coma induzido, né? E assim, ele já saiu do coma. Tem gente que pensa que ele está em coma até hoje. Não, já foi divulgado, isso já foi confirmado. Ele saiu do coma alguns meses depois, em 2014, né? Isso a gente tem que sempre lembrar. E aí que fica um pouco mais difícil entender como é que está o estado dele, né? Porque ele está literalmente na casa com tratamento intensivo. Algumas pessoas dizem que o tratamento por ano, né, do Michael Schumacher custa de 15 a 45 milhões de reais. Então, assim, não está sendo barato tratar a saúde do Michael Schumacher. A família dele já vendeu várias coisas, inclusive um dos carros mais famosos do Michael Schumacher, a Jordan acho que de 91, que ele entrou na Fórmula 1, foi vendida, né? Dizem que para ajudar a pagar o tratamento. Assim, eu não vejo a família Schumacher com tantos problemas financeiros, até porque Schumacher é um bilionário, né? O Michael Schumacher era um cara que chegou nas cifras dos bilhões por causa do que ele conseguiu no esporte, assim, você é uma pessoa que ganha muitos patrocínios, então assim, tem essa situação. Mas o que a gente viu nesses últimos anos em questões de notícias? Há pessoas que o visitam regularmente, né? O Jean Todt, que foi chefe de equipe da Ferrari, né, durante a passagem dele, né? O Luca de Montezemolo também é um cara que visita regularmente o Schumacher, ele que foi presidente da Ferrari, né? Um cara que ajudou muito a reestruturação da Ferrari e trouxe ela de volta para as glórias. Ele também fez parte desse processo de reestruturação, o Luca de Montezemolo, um dos caras assim que eu acho que a Ferrari foi muito bom nas mãos dele, né? Porque ele era um apaixonado pelo automobilismo. O cara era tão supersticioso, né, que assistia as corridas de casa porque ele acreditava que dava azar e a pista assistia as corridas. Raramente ele ia à pista, né? Acho que a última vez que eu vi o Luca de Montezemolo numa pista foi em 2006, justamente quando o Schumacher anunciou a aposentadoria pela primeira vez, na época pilotando pela Ferrari, ganhando a corrida, sua corrida número 90, né? Mas a questão é, essas são as pessoas que visitam mais o Michael Schumacher e o que elas dizem, né? O Jean Todt diz que assiste as corridas com o Schumacher. Vai lembrar que o Jean Todt é presidente da FIA, não mais, né? Mas foi nesses últimos anos, que desde a saída do Max Mosley. Mas a questão é,
O Jean Todt diz que assiste as corridas com ele, o visita sempre e diz que ele tem formas assim de se comunicar. Mas pelo que dizem assim alguns jornais italianos, né, ele não consegue falar atualmente, né? É o que tem dito. Ele tem se comunicado mais pelos olhos, né? Já viu? Tem médicos que falam, pisque uma vez para dizer não, pisque duas vezes. Igual Missão Impossível, né? Piscar duas vezes para tirar a foto lá do negócio, né? Missão Impossível 4, né? Para dizer sim, tem sempre esse negócio, esses códigos que ele usam, né? Então, assim, ele deve se comunicar dessa maneira, ou mexendo com uma parte do corpo, se é que isso é comentado também, né? Porque já foi falado que o Schumacher conseguia mexer com as partes do corpo, aí alguns diziam que ele conseguia andar por um tempo, isso foi divulgado em algumas notícias, depois a família foi desmentir, né? Teve um caso de que uma pessoa entrou na casa, tirou fotos do Schumacher na cama e cobrou cifras de milhões pela foto, né? E a família Schumacher está processando esse fotógrafo até hoje. Essas fotos nunca foram divulgadas, né? Então, assim, tem muita coisa que corre sobre o estado de saúde dele, né? A Corina é a pessoa que, assim, obviamente é mais perguntada, ela nem sempre está lá ao lado do Schumacher, às vezes aos autódromos, muito por causa também do Mick, que é o filho do Michael Schumacher, que está hoje na Fórmula 1 pilotando pela Haas, né? E assim, ela uma vez falou, né, que ele está lá, mas não está, né? E, tipo assim, não é mais a mesma pessoa que era antes, né? Mas que há progresso, mas é lento. Entende? É isso que ela também dá a entender, a dizer, né? De que há progresso, mas é lento, né? Mas são muitas poucas coisas que são divulgadas, né? Mas o que dá para entender ele está vivo, até porque, gente, tem gente que tem que ser explicado, né? Ninguém, como Michael Schumacher, morre e fica em segredo, entende? É um cara assim, se a gente está falando dos grandes atletas do esporte, fala, no basquete você fala Michael Jordan, Magic Johnson, Wilt Chamberlain, aí você fala lá do golfe, Tiger Woods, Jack Nicklaus, né? O Phil Mickelson, não sei se o Phil Mickelson tá nessa altura toda, mas vai. Aí você fala assim dos grandes, do tênis, Nadal, Djokovic, Federer, do futebol, né? Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? E no automobilismo, né, na Fórmula 1, você fala dos grandes, né? Michael Schumacher, Ayrton Senna, o Lewis Hamilton atualmente. Então, assim, esses caras, assim, se os caras machucam o dedo do pé, é noticiado, entende? A questão é, você vê que a Corina, por exemplo, dá entrevista toda hora porque sempre tem um jornalista na cola dela, porque todo mundo quer saber notícias. O Schumacher é um dos maiores da história, não só do automobilismo, como do esporte. Ele é um nome conhecido por todo lado, né? Esse é o tamanho do Michael Schumacher. Os grandes são assim. As pessoas podem até não gostar, mas sabem que ele é. E a questão é, quando a gente viu o Kobe Bryant, quando ele faleceu, quando o Kobe morreu, você viu a comoção que teve, né, por causa do Bryant, né? Eu chego a dizer que o Schumacher talvez seja maior do que o Kobe Bryant em questões de figuras como o esportista, né? Eu posso estar enganado, mas até que o Kobe ganhou um pouco mais de visibilidade por ser um atleta dos Estados Unidos e a imprensa lá tem um poder muito grande, mas o Schumacher é um evento mais mundial do que o Kobe Bryant. Então, assim, cara, esse tipo de atleta, se ele morre, é impossível manter em segredo e não faz sentido a família fazer isso, né? Até porque eu não acho que a família goste da situação atual, de serem entrevistadas a todo santo momento, né? De estar sempre tendo que dar esclarecimentos, né? Se ele morreu, acaba essas perguntas, entende? Não tem por que ficar comentando sobre isso. Não faz sentido isso, né? Eles não estão ganhando dinheiro por isso, então isso é só assim, tem que deixar claro isso. Ele está vivo, ele está em algum estado sequelado pelo visto, né, que ele não consegue comunicar-se de uma maneira normal, mas ele não está em estado vegetativo, há tratamento intensivo sobre ele e que há progressos lentos, mas assim, eu vou dizer uma coisa que dói o coração, mas eu acredito que é verdade. Eu não acho que a gente vai ver o Michael Schumacher em público novamente. Eu sinceramente não acredito que isso vá acontecer. Porque, assim, cara, já são 8 anos desde que aconteceu e pouca coisa muda, entende? É sempre as mesmas notícias. É triste, porque ele é meu piloto favorito de todos. Ele, pra mim, é o melhor piloto da história. E, assim, teve momentos, assim, recentemente que eu queria ter visto ele em pista, né? Eu acho, assim, pô, o momento que o Mick Schumacher ganhou na Itália, né? Pô, eu queria muito ver o Michael Schumacher. Agora que o filho dele tá ali, obviamente, iria estar o Michael Schumacher sempre assistindo ao lado dele, um cara que era apaixonado pelo automobilismo. Só lembrar que quando ele aposentou em 2006, ele sempre estava lá nas corridas, sempre estava lá, sempre estava ao lado do Felipe Massa, sempre estava ajudando de alguma maneira. Era um apaixonado pelo automobilismo, né? E faz falta no paddock, né? Mas, cara, uma lesão dessa, infelicidade, né? Eu acho assim, a frase do Mick Schumacher é muito triste, né? Que ele queria estar
com o Michael Schumacher do lado dele, né? Como pai, como professor neste momento, né? Que ele se sente um pouco injusto porque não tem os mesmos momentos em família que antes, né? É triste, né? Então, assim, eu acho que, pelo jeito que eles falam, né? Ele está lá, mas a situação realmente não é nada positiva. E, assim, eu acredito que não veremos ele em público de novo, né? Tomara que eu esteja errado, tomara que ele apareça bem, né? Assim, cara, e que não seria histórico ver ele de volta no autódromo, né? Não o autódromo pilotando, é claro, mas só aparecer lá, né? Ver ele de novo em público seria incrível, mas pelo visto é uma coisa que não passa de um sonho atualmente. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.